Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, livro do patriarca Jó, capítulo 36, versículo 15. Ô Lucas, eu vou pedir para você, se você puder colocar na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, fazendo favor. Nova Tradução Linguagem de Hoje, fazendo favor, para que nós possamos entender melhor. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Isso, muito obrigado. Diz assim, amados: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mas Deus nos ensina através ou por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Quem estava falando tinha toda a propriedade para falar isso. Quantos aqui, eu tenho certeza que a grande maioria conhece a história desse homem chamado Jó. E alguém poderia até dizer: pastor, era justo Jó passar por tudo que ele passou? Porque o próprio Deus, no capítulo 1, testemunha de Jó. Não foi o pastor da igreja que testemunhou dele. Foi o próprio Deus quem testemunhou de Jó para Satanás. E este versículo, embora lido, irmãos, ele nos ensina que por meio do sofrimento é que Deus revela quem realmente somos. Hoje, Isaías, eu duvido. Coloco até minha cabeça na grilhotina, se for possível. Eu duvido se não tem alguém aqui que comeu uma boa costela assada. Aquela Coca-Cola gelada. Eu me arrisco até a pedir para você levantar a mão. Olha aí, ó. Né? Mesa farta, graças a Deus. Só que estes momentos, irmãos, eles não revelam quem nós somos. Estes momentos, eles não revelam quem realmente somos. Mas sim este versículo que nós lemos. Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então eu quero falar nesta noite em rápidas palavras. Deus usa a dor para nos ensinar. E isso é muito sério, porque somente a dor, o sofrimento, é capaz de revelar quem realmente nós somos. Sim ou não? Somente o sofrimento é capaz de revelar quem nós somos. Mateus capítulo de número 13, e agora pode ser na versão normal, tem problema? Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para esta palavra. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, vai narrar uma parábola do trigo e do joio. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante, versículo 24. O reino dos céus, propôs-lhe outra vez uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos, o pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem lá o joio? Então ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio
não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Queridos, eu analiso aqui e aprendo pelo menos duas coisas com esse texto. Eu quero destacar apenas duas coisas. Primeiro, a precipitação do servo, de arrancar o joio do meio do trigo. Quantos de nós, muitas das vezes, queremos fazer justiça com nossas próprias mãos? Lançar aquele que nós achamos, que nós julgamos ser joio, nós queremos jogar fora. Queremos arrancar do meio da lavoura e lançar ele fora. Mas o dono do campo, aquele que conhece a igreja, o dono da nossa vida, representado aqui como dono do campo, ele teve o cuidado de dizer: não arranque o joio. Pode ser que você arrancando o joio, você arranque junto o trigo. Porque eles são parecidíssimos, são idênticos. Quem aqui já teve o privilégio de ver o trigo e o joio? Olha aí, poucas pessoas. Coloca para nós aí, fazendo favor. Eu fiz questão de pedir para o Lucas colocar lá, porque tem muita gente que às vezes só ouve, mas nunca viu a foto, a imagem. Eu pedi para ele colocar lá, para vocês verem como é a semelhança do joio e o trigo. Olha lá. O trigo e o joio são bem semelhantes, sim ou não? Somente, obrigado Lucas, somente o dono do campo é que conhece quem é trigo e quem é joio. Somente ele. Por isso ele disse: deixai-vos crescer juntos, não tire. No dia da ceifa nós vamos saber quem é quem. Querido, se existe um que conhece a igreja, este é Jesus. Se existe um que conhece a intenção de cada coração, o nome dele é Cristo Jesus e está aqui esta noite. Eu quero ministrar em rápidas palavras para você esta noite. Deus usa a dor para nos ensinar. Deus usa o sofrimento para revelar quem nós somos. Entenda você uma coisa. Se você pegar o trigo, eu gostaria que você, se você pudesse responder para mim essas duas perguntas, eu ficaria muito feliz. Se você pegar o trigo e amassar o trigo, o que vai dar? O que eu vou extrair do trigo? Farinha, pão, não é isso? Se você amassa o trigo, você consegue extrair dele o pão, o alimento. Agora, se você pega o joio e aperta o joio, amassa o joio, o que você vai extrair? Muito bem. Chegaram algumas respostas aqui no meu ouvido. Se você amassa o trigo, você extrai o pão. Existia uma cultura, ou existe, na cultura judaica, acerca do joio. Eles usavam o joio, eles acreditavam que o joio era um tipo de abortivo. Eles usavam esse joio para abortar, tipo de abortivo. Então logo, eles entendiam ou entendem que o joio, ele é um tipo de veneno, uma erva daninha. Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos, é simples, olha o que eu anotei aqui, isso é muito simples. Se amassa o trigo, faz o pão, amassa-se o joio, faz o veneno. Só que tem um detalhe muito especial aqui. Trigo e joio são iguais, são idênticos, como nós já vimos. É por isso que você vai ver o joio cantando,
você vai ver o joio pregando, você vai ver o joio dando glória, você vai ver o joio dando aleluia, você vai ver o joio falando em mistério, você vai ver o joio tomando ceia, você vai ver tudo isso. Aleluia! Deus está aqui esta noite, queridos. E Ele falou comigo através dessa palavra que eu estava meditando ainda nesta tarde. Aleluia, eu fiquei fazendo algumas perguntas para mim e acredito que você também está se fazendo. Agora, queridos, sabe como é que Deus vai mostrar quem é trigo e quem é joio? Sabe como é que Deus vai revelar, Isa, se eu sou trigo ou se eu sou joio? Através do aperto. Através de amassar, através da luta, do sofrimento, da dor, é que Ele vai mostrar para a igreja quem é o Valmir. Eu volto a repetir, na mesa com o banquete, com a Coca-Cola gelada, com a costela assada, com aquela maionese, aquela macarronada, a gente até esquece que é crente. Mas na hora do aperto, alguns dizem, pastor, na hora da moenda, na hora de passar na moenda é que nós vamos ver quem é quem. E eu volto a perguntar, será que precisava Deus fazer tudo aquilo com Jó, irmãos? Fazer ele perder 10 filhos, perder toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, para depois fazer de novo. É interessante isso daqui. E eu vou te provar, irmãos, na Bíblia Sagrada, diante desse texto de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 20, que você conhece muito bem, que aqui Deus estava extraindo da vida de Jó a fidelidade que ele havia falado para Satanás. A prova, o sofrimento, ela tem esse poder de extrair de nós o que nós temos lá dentro. A prova, ela tem esse poder de revelar quem realmente nós somos. E sempre quando nós assumimos qualquer trabalho, qualquer congregação, eu tenho o costume de dizer isso para a igreja, irmãos, não adianta eu pegar o microfone aqui e ficar falando 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora para vocês quem eu sou. Não adianta. Então eu tenho que ser curto e breve, pastor, sucinto. Falar, irmãos, o saco de sal está aqui, no nosso meio. Aqui existe um saco de sal. E nós vamos comer o sal junto. Não sei por quanto tempo. Nós vamos comer o sal junto. E aí nós vamos ver quem é quem. Sim ou não? Nós só vamos descobrir, Lucas, eu só vou descobrir quem é você e você só vai me descobrir quem eu sou depois que nós tivermos um problema. Uma dificuldade para resolver nós dois. Aí nós vamos descobrir quem é quem. Quem é trigo e quem é joio. Eu me lembro que no ano de 2009, em Saltinho do Oeste, eu tive que tratar o assunto da filha de um cooperador e eu estava prestes a consagrá-lo direto a presbítero. Pastor Kleber, na época, pediu que eu o consagrasse, e eu falei, sim, pastor. Mas ele falou, antes de consagrá-lo, se você quiser prová-lo, fica à vontade. Eu falei, misericórdia, eu nunca fiz isso, mas tudo tem a primeira vez. E eu então o chamei, precisava tratar o assunto da filha dele, que não estava andando em conformidade com a palavra de Deus. E eu chamei eles em casa, ele, a esposa e a filha, foi isso, Lindalva? Os 3, e pensa num menino assim, sanguíneo. Falei, se o fulano se virar contra mim, ele me mata, aqui hoje dentro de casa. E eu comecei a falar para ele, para ela, do plano que Deus tinha para eles, da obra que Deus tinha na vida deles. Falei, mas é o seguinte, irmão, hoje eu chamei vocês aqui para tratar o assunto da sua filha. Ela está disciplinada a partir de hoje. A mulher se levantou para defender a filha. Mas eu falei, mas eu quero ouvir da boca dele. Aí ela falou. Ele pegou, meu irmão, se levantou assim, estava sentado, se levantou, deu um tapa na mesa, pá! Falei, agora acabou com tudo.
Eu já falei, pastor, para minha esposa, que é desse jeito, mas ninguém me escuta lá em casa. Mas graças a Deus que o senhor é um homem de Deus. Deus falou, consagra, porque este é o teu companheiro, aleluia. Porque é na hora da dificuldade que nós vamos saber quem é quem, irmãos. Não adianta colocar máscara, não adianta levar uma vida de fachada, porque a dor, o sofrimento vai revelar aquilo que está dentro de nós. Perceba o texto de Jó, capítulo de número 1, versículo 13 ao 20. Só chegou desgraça, irmão Cláudio. Foi ou não foi? Era mensageiro chegando trazendo notícia ruim, era mensageiro chegando trazendo notícia ruim, só notícia ruim. E eles falavam, só eu escapei para trazer as novas, só eu escapei para trazer isso. Infeliz, deveria ter morrido. E o que Jó vai dizer no capítulo de número 2 e versículo de número 10? O que tinha dentro dele? Jó capítulo de número 2, versículo de número 10. Coloca lá para nós, fazendo favor, querido. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida. Ele nem chamou a mulher de doida. Como fala qualquer doida. Você está falando como qualquer doida. Assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Porque Jó era trigo. Em meio às percas, em meio à desgraça, em meio ao sofrimento, Jó era trigo, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, nós recebemos o bem, por que nós não vamos receber o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Ao versículo anterior, versículo 9 do capítulo que nós lemos. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela revelou quem era ela. Porque enquanto estava tudo bem, irmão, enquanto tinha bastante dinheiro, enquanto os filhos estavam à roda da mesa, tinha saúde, estava tudo bem. Mas quando a prova chega, ela diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. Esse é o joio que está no meio do trigo. Quando a luta chega, quando a prova chega, ele, é aquele animal, ouriço, cacheiro, né? Só que é uma defesa dele. Lançar espinhos é uma defesa do ouriço. Mas tem crente, não sei se eu posso falar que tem crente, né? Porque daí já complica o negócio. Mas tem pessoas que é assim, ouriço cacheiro. Dá um problema, ele lança espinho para todo lado. Você sai machucado. É assim ou não é? Ou eu estou falando mentira aqui esta noite? O sofrimento, irmãos, a dor vai revelar quem nós somos. O nosso comportamento que está aqui dentro vai sair. Vai revelar quem nós somos. Esse texto de Jó é essencial. Se Jó não fosse trigo, ele blasfemaria, mas ele é trigo. Ele está entendendo que o bem ele recebeu e que o mal também vem de Deus. Ele disse, eu vou receber. Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle da minha vida. Eu sei que logo ele vai entrar com providência, ele vai virar meu cativeiro, eu vou seguir glorificando a ele, aleluia. Será que temos trigo aqui esta noite para agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo na sua vida? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu pergunto aqui esta noite, na hora do aperto, quem nós somos? Trigo ou joio? Na hora que o pastor envia a comissão na minha casa, agora tem que tratar seu assunto, rapaz. E daí? Quem nós somos? Aí a igreja vai conhecer quem é quem. Porque se ele ligar me convidando para um churrasco, meu amigo, é perigoso eu posar na casa dele. Pastor, eu vou posar por aqui mesmo para nós não perder tempo. E isso é muito sério, irmãos, que eu estou dizendo aqui. Eu sei que vocês riram, mas isso é muito sério. Na hora que ele chamar para tratar o meu assunto, ou o assunto da minha esposa, ou dos meus filhos, ou da minha nora, ou do meu neto, aí que eu quero ver quem eu sou. Aí é que vocês vão ver quem eu realmente sou. Quando eu fico observando para a passagem de Gênesis, quando Deus prova a Abraão, por algumas vezes eu li, reli,
E por várias vezes eu ficava me perguntando, pastor Dercy, por que é que Deus provou Abraão se ele sabia que Abraão não negaria o filho? Não dá para a gente ficar meio encucado com Deus? Por que é que Deus provou Abraão se sabia? Ou não sabia? Sabia, né, Orlando? Pela onisciência de Deus. Ele sabia que Abraão não negaria. Então por que é que Deus faz algo que para ele é lógico? Por que é que ele prova Abraão sabendo que Abraão não negaria? Porque ele precisava mostrar para Abraão mesmo e para as pessoas quem Abraão era. Eu quero dizer esta noite, essa prova que chegou na sua vida, este deserto, este vale que você está atravessando não é para te matar, mas é para Deus revelar para todos que você é trigo, que você não é joio, você é trigo. Deus te chamou para ser trigo, louvado seja o nome do Senhor. Então glorifique a Deus. Eu vou profetizar esta noite, existe uma saída de Deus chegando, existe um escape de Deus chegando, para quem é trigo aqui esta noite, bendito seja Deus. Aleluia. Deus nos chamou para ser trigo, irmãos. E não precisa querer você fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa. Olha o que o dono do campo disse: deixai-vos crescer juntos. Mas a gente fica indignado, né? A gente fica indignado. Eu vi um vídeo esses dias que a pessoa dizia assim, que a doença de Asaf foi olhar para a vida do ímpio. Essa foi a pior doença que ele teve. Ele olhou para a vida do ímpio. Fulano não serve a Deus e tem carro bom. Fulano não serve a Deus e vive bem. Não dá um dia de serviço para ninguém, não sei o que faz e vive bem. Eu sirvo a Deus, não tenho nada. Eu sirvo a Deus, não conquistei nada. Você é trigo. Naquele dia da colheita, você tem um destino certo. Aleluia. Você tem a salvação em Cristo Jesus. A igreja tem esta promessa da parte de Deus, irmãos. Deus, Ele examina os nossos corações aqui esta noite, aleluia. Oxalá que Deus prepare uma oportunidade. Isso não é praga, isso não é profecia negativa, mas oxalá que Deus prepare uma oportunidade para que as pessoas conheçam quem realmente nós somos na presença de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque para o mundo nós podemos andar de fachada, mas diante de Deus está tudo claro, tudo nítido. Hebreus 4:13, não existe criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia havemos de tratar. Aleluia. Você pode se colocar de pé esta noite? Aleluia. Acredito que foi bem sucinta essa palavra esta noite. E lembre-se, quando a prova, ela não faz isso. Na sua porta. Ela não faz isso, né, Orlando? Orlando, dá licença, eu sou a prova. Eu posso entrar? Não. Ela não é educada que nem Jesus. Estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Não, ela não é educada que nem Jesus. Ela chega, Isaías, e arromba. Pá! Mete o pé na porta como a Rotan, a Polícia Federal, sei lá que polícia. Ela chega e arromba tudo. Pá! O camarada está lá na cama, sossegado, ela chega e pega ele. Estou aqui com uma ordem aqui, o mandato, para te levar. Pode ser que essa semana aconteça isso com alguém aqui. Nós não estamos isentos disso. Da enfermidade chegar em nós ou em um dos membros da nossa família. Ou quem sabe a escassez financeira chegar, as portas se fecharem, problemas ministeriais chegarem, problemas conjugais chegarem, mas é aí que vai revelar quem é trigo e quem é joio.
E é aí que Deus fala conosco esta noite. Lembre-se dessa mensagem. Não abra a sua boca para murmurar. Lembre-se que você é trigo. Não é fácil não, irmão Lima. E eu quero orar nesta noite com a permissão do nosso pastor. Quero perguntar esta noite, você que ouviu essa palavra, veio neste culto, você ainda não entregou a sua vida para este Jesus, e deseja a partir de hoje ser um trigo na presença de Deus. Se existe alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite, neste culto agora, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você esta noite, em nome de Jesus. Se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor também, é noite em que Deus te chama para uma reconciliação. Tem alguém esta noite que quer reconciliar ou aceitar a Jesus? Faça assim, se não estiver, nós vamos estar orando, encerrando esta parte para a glória de Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos te agradecendo, Senhor. Te louvando a Deus por esta oportunidade. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos como trigos na tua seara. O sofrimento, a dor só revela quem realmente nós somos. O que carregamos dentro de nós. E nós não carregamos veneno, nós carregamos alimento, nós carregamos pão, nós carregamos a tua palavra. Meu Pai, continua abençoando esta obra, esta igreja, este campo na tua presença. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Pai, nesta noite abençoa esta mulher, este homem, esta família, em nome de Jesus. Podeis tomar assento.